Paz do Senhor, meus queridos, aqui Pastor Elcio Rodrigues, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 6, com o seguinte tema: o avivamento no ministério de Pedro. Texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos 2,14. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 14 ao 24. A lição de hoje tem como objetivo principal destacar a mudança que ocorreu na vida de Pedro depois que ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Convém ressaltar que a transformação do apóstolo se tornou num exemplo clássico daquilo que o Espírito Santo pode e quer fazer na vida de todos os crentes. Não se trata apenas de uma história, mas sim de um princípio espiritual que opera no reino de Deus. A Bíblia declara: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3,10. Sabemos que o único lugar onde podemos verdadeiramente ser forte é no Senhor, conforme ensinou Paulo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aos Efésios 6,10. Todos nós temos um pouco mais ou um pouco menos de Pedro. Nossas fraquezas e inconstâncias são suficientes para nos convencer de que precisamos do mesmo milagre e da mesma transformação que ocorreu com o apóstolo do Senhor. Que Deus nos ajude a trilhar o mesmo caminho que levou Pedro da condição de homem fraco à posição de homem fortalecido e abençoado por Deus. Sem dúvida alguma, este caminho chama-se batismo no Espírito Santo. Ponto de número 1. Pedro antes do Pentecostes. As duas atitudes de Pedro. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, verso 16 e 17. Pedro era, como a maioria dos crentes, tinha um pouco de Deus e muito de si mesmo. A declaração que ele fez a respeito de Cristo, quando andavam pelas partes de Cesaré de Filipe, representa um dos pontos altos de seu discernimento e espiritualidade e continua sendo uma das maiores declarações sobre a divindade de Cristo. Não obstante, a maturidade de Pedro e a sua dependência do Espírito Santo eram insuficientes para mantê-lo num patamar tão elevado. Logo, Pedro desceria ao vale da ignorância espiritual. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 21 a 23. Como alguém diria, aqui Pedro saiu das 4 linhas. As suas duas atitudes foram completamente opostas e servem para demonstrar o fracasso de uma vida cristã superficial. O próximo exemplo que vamos mencionar é ainda mais comprometedor. Pedro nega Jesus 3 vezes. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mateus 26, 31 a 33. O tempo da aprovação havia chegado. Faltavam poucas horas para a prisão do Senhor.
Pedro e os demais apóstolos estavam muito assustados com as declarações de Cristo. Mesmo assim, Pedro procurava reafirmar a sua lealdade ao Mestre. E não temos dúvidas quanto à sua lealdade e sinceridade. O problema de Pedro estava em sua autoconfiança. Pedro confiava muito em si mesmo. Só saberemos o quanto temos de nós mesmos e o quanto temos de Cristo na hora da provação. Naquela noite, Jesus foi preso, levado à casa do sumo sacerdote. Sobre isto, a Bíblia faz uma declaração interessante. Está escrito: e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus 26, 58. Seguir Jesus de longe pode ser o início de uma grande queda. A primeira vez que Pedro negou o Senhor foi diante de uma criada. A segunda vez foi diante de uma outra criada que dissera que o vira com Jesus. E a terceira vez Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, conforme lemos. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus e, saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26, 74, 75. Com certeza, esta não é a melhor forma de aprendermos uma lição espiritual. Mas, às vezes, não existe outra maneira de entendermos o que Cristo está realmente falando. Tudo isto preparava Pedro para o Pentecostes. Depois da ressurreição, Cristo mandou um recado coletivo para todos e um recado pessoal para Pedro, dizendo que queria encontrá-lo na Galileia. O amor de Cristo não é seletivo, mas inclusivo. É que Pedro precisava de um tratamento específico. Devemos ter o cuidado para não desprezarmos as pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar aquele que está espiritualmente caído. Ele não esperou que ficássemos bonzinhos e obedientes para começar a nos amar. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Ponto de número 2. Pedro após o Pentecostes. Pedro batizado no Espírito Santo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos 2,14. O dia de Pentecostes havia chegado e logo nos primeiros momentos daquele dia vemos a figura de Pedro em destaque. O Pedro inconstante e medroso estava visivelmente transformado. A partir daquela experiência, Pedro seria conhecido não apenas como um importante pregador, mas principalmente como um homem cheio do Espírito Santo. Pedro e Estevão foram os maiores operadores de milagres daqueles dias apostólicos. Pedro e a cura do coxo. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos 3, de 6 a 8. Pedro continuava pobre, mas agora tinha a consciência de que estava cheio do poder de Deus. Mas o que tenho, isso te dou. Essa consciência de que temos o poder de Deus, a presença de Deus, deve ser clara para cada cristão. Pedro sabia que tinha um ministério da operação de milagres, algo raro mesmo nos dias apostólicos. Está escrito: porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? 1 Coríntios 12, 29. A resposta para essas perguntas de Paulo é óbvia: nem todos eram operadores de milagres. Porém, Pedro era um operador de milagres. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A igreja da atualidade, em muitos casos, possui valiosos patrimônios, boas reservas financeiras,
mas falta-lhe o levanta-te e anda. Precisamos repensar urgentemente o nosso comprometimento com o reino de Deus. Senão correremos o sério risco de deixarmos de ser testemunhas do Senhor. Depois que o paralítico foi curado, Pedro, como um verdadeiro homem de Deus, sabiamente fez a questão de atribuir toda a honra e glória ao Cristo ressurreto. Está escrito: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Atos 3, de 12 a 16. As palavras de Pedro não somente autenticavam o poder espiritual que estava em sua vida, mas também a sabedoria que recebera do Espírito Santo. De fato, o velho Pedro tinha dado lugar ao novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, aos Efésios 4, 24. Pedro, avivado em outras ocasiões. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos 4, 3 e 4. A cura do paralítico desencadeou outro grande avivamento em Jerusalém, com a conversão de quase 5.000 almas. Mas Pedro e João foram presos. Diante do Sinédrio, os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam aqueles milagres. É importante observar que Pedro, mais uma vez, foi citado como estando cheio do Espírito Santo. Neste mesmo dia, um pouco mais tarde, o Espírito Santo é mencionado novamente como sendo a fonte de poder que movia os apóstolos, como lemos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. O ministério de Pedro continuou expandindo em muitas direções. Por exemplo, em Jerusalém aconteciam muitas conversões e inúmeros milagres, como lemos, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5, 14 a 16. Em Lida, um paralítico, por nome Enéas, foi curado, e houve muitas conversões. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Atos 9, 32 a 35. Ainda em Jope, a discípula Dorcas foi ressuscitada dentre os mortos, e houve várias conversões, como lemos. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor,
Atos 9, 40 e 42. Ainda, em Cesareia, temos a conversão de Cornélio e toda a sua casa. E junto com estas conversões, o derramamento do Espírito Santo, como também havia acontecido no Pentecostes. Resumindo, o relato bíblico do avivamento na vida de Pedro serve de grande incentivo para todos nós. Os seus erros e fraquezas não impediram que Jesus o amasse. Pedro era uma pessoa cheia de vontade de viver ao lado de Jesus, pois sempre estava seguindo o seu mestre. Considerando que todos nós temos um pouco de Pedro, devemos então trilhar o mesmo caminho da busca do Espírito Santo. A partir do Pentecostes, Pedro foi fortalecido pelo Espírito Santo. Ele recebeu poder para pregar o Evangelho, fazer milagres, recebeu sabedoria para instruir os pecadores no caminho do arrependimento, foi dotado de coragem e de discernimento e levou a experiência do batismo no Espírito Santo para Samaria, para Cesareia, entre outras grandes obras espirituais. A grande transformação na vida de Pedro nos ensina que é possível mudar. O exemplo de sua vida nos convence que, apesar de nossos defeitos, o Senhor nos ama. Somos chamados a experimentar o mesmo avivamento que Pedro experimentou. Ponto de número 3. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. A igreja atual e o Pentecostes. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, 17 e 18. Os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo e se estenderão até o arrebatamento da igreja. O fim desta era será marcado por igrejas frias e mundanas e também por igrejas fervorosas e santificadas, por servos fiéis e por servos infiéis. Jesus falou de 5 virgens prudentes que tinham azeite de reservas para esperar o noivo, e também falou de 5 virgens imprudentes que não tinham azeite suficiente para aguardar o arrebatamento. Portanto, precisamos escolher de que lado queremos ficar. As escolhas determinam o destino. Antes que as estrelas caiam e o sol escureça, antes que a terra trema e os montes se abalem, antes que as águas rujam e se perturbem, o Senhor Jesus virá pessoalmente para nos levar ao céu. O grande consolo do crente é que Deus não julgará o justo com o ímpio. É necessário, porém, que estejamos preparados, apercebidos. Como disse o Senhor, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 44. Tempos de multiplicação da iniquidade. E quando chegar aquele tempo, todos os que praticam o mal o praticarão cada vez mais. Aquele que é depravado se tornará mais depravado. Os homens de bem se tornarão melhores. Aqueles que são santos prosseguirão para uma santidade ainda maior. Veja, eu venho em breve e a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Apocalipse 22, versos 11 e 12. As possibilidades do ser humano praticar tanto a iniquidade quanto a santidade ficarão abertas até o fim desta era. Embora fique muito claro pelas Escrituras que a iniquidade se multiplicará nos últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 12. Por esta razão, nós cristãos temos que arregimentar um grande projeto de santificação e renovação no seio da igreja. Embora saibamos que esta obra é essencialmente uma obra de Deus, porém é nosso dever desejar e buscar o dom do Espírito Santo, conforme a promessa das Escrituras.
porque a Bíblia diz que sem santificação não haverá avivamento. Deus está separado do pecado e não tem comunhão com ele. A santidade de Deus se manifesta em seu ódio contra o pecado e em seu deleite na retidão. Podemos ver 5 verdades sobre a santidade que devem ser respeitadas. Primeiro, Deus ama os justos e rejeita a iniquidade. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama, segue a justiça, Provérbios 15:9. Segundo, o pecado bloqueia a nossa comunhão com Deus, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59, verso 2. Terceiro, Deus é santo e não pode contemplar o mal. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque 1:13. Quarto, a santidade de Deus o impele a usar uma linguagem revoltante para descrever o pecado. Ele diz que a idolatria é coisa abominável, que aborreço, Jeremias 44:4. Compara o pecado ao lamaçal, onde a porca se revolve, e ao vômito que o cachorro inescrupulosamente volta para lamber, 2 Pedro 2:22. Nas Escrituras não se pode separar o pecado da morte e da decomposição que associamos com a morte. Se tais imagens nos enojam, sabemos que o pecado é nojento para Deus. E quinto, a santidade de Deus se revela no seu poder para libertar o homem do pecado e para operar nele os frutos de justiça para a santificação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, 1 Pedro 2:24. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, Romanos 6:22. A igreja será arrebatada. Jesus falou dezenas de vezes sobre este assunto enquanto aqui estava. Ele advertiu os seus discípulos com respeito ao tempo em que ocorrerá a sua volta. Observe suas palavras neste texto bíblico. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versos 36 ao 39. O tempo de seu retorno não foi revelado, está oculto em Deus. Por esta razão, Jesus fala da importância de vivermos uma vida reta em sua presença, todos os dias, para não sermos surpreendidos. A comparação que ele fez com os dias de Noé nos ajuda a compreender porque muitos não estarão preparados para subir com ele, porque muitas pessoas serão deixadas para trás. As pessoas que não levarem a sério as advertências da palavra de Deus, que brincarem com o pecado, que não cuidarem de sua comunhão com Deus, poderão ficar aqui e terão que enfrentar os duros juízos de Deus. Vivemos num mundo em que a maioria das pessoas está distraída com diversões profanas, jogos, vícios e coisas semelhantes, sem qualquer interesse pelo conhecimento da vontade de Deus. Para muitos, Deus é apenas um mito ou uma ideia, sem qualquer importância. Por isso a violência e a maldade se multiplicam. Ouvimos falar de guerras e de rumores de guerras, as doenças aumentam de forma assustadora, desafiando os conhecimentos científicos e fazendo milhares de vítimas. Todo esse estado de coisas fazem parte das condições espirituais dos últimos dias. Quando o arrebatamento acontecer, ninguém poderá dizer, eu não sabia. Vamos para a conclusão de nossa lição. Hoje vimos que, a exemplo de Pedro, os fracos e indecisos podem ser transformados. Deus quer capacitar o seu povo para a execução de grandes tarefas. Para isto, é preciso estar revestido com o Espírito Santo.
Cada cristão foi separado por Deus em Jesus Cristo. E dessa separação surge a responsabilidade de viver para Ele. Essa separação deve continuar diariamente. O crente deve esforçar-se sempre para viver conforme a imagem de Cristo. Pedro começou inconstante, mas terminou forte no Senhor, conforme ele mesmo escreveu. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. 1 Pedro 5, versos 10 e 11. Portanto, na vida de Pedro, vemos a visível operação do poder de Deus com sua eficácia gloriosa de transformar o caráter, de penetrar na personalidade humana, transformando-a para Deus. Só o Espírito Santo pode entrar em nossas vidas, na vida do homem, da mulher, do rapaz, e fazer daquela pessoa inconstante uma nova pessoa, cheia de fé, de confiança, de ousadia espiritual. Então temos que ter afinidade com o Espírito Santo, temos que nos aproximar de Deus, temos que nos apropriar desta fonte de poder, porque o Espírito Santo é o melhor amigo que podemos ter nesta vida, que caminha conosco, que anda conosco, que nos ensina, que nos conforta e que nos fortalece. Então só podemos dizer que o Espírito Santo fique sempre com cada um de nós. Que Deus possa abençoar todos os meus queridos. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração a Deus, é a nossa gratidão a Ele, não somente hoje, mas sempre. Amém e amém.